meus amores, minhas turmas de terceiro ano. Vamos lá. Quando estávamos nas aulas presenciais, eu fui com vocês até a República Velha. Dando continuidade à nossa matéria, nós entraríamos agora nas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vamos falar um pouco então sobre a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, meus amores, com o fim do absolutismo na Europa, chegaram ao poder os burgueses, a burguesia. E não era mais como na época do absolutismo, onde o critério para ser governo era o critério de nascimento. Agora, o critério para ser governo nos países europeus era o critério de eleições. Para ser governo, deveria ser eleito. Então, por exemplo, um candidato para ser eleito, ele precisa de ser conhecido. Ele precisa ser para que ele tenha muita votação, ele precisa ser conhecido. Para que ele seja conhecido, ele precisa de uma campanha eficiente. Então, a burguesia, os grupos, os empresários burgueses começaram a bancar as campanhas dos líderes, dos políticos dos respectivos países. Então, dá para vocês imaginarem que esses países, esses líderes, depois ficavam com, vou usar um termo aqui meio chulo, né? Mas rabo preso, ficavam com o rabo preso com esses empresários, com esses grupos empresariais. Então, isso aconteceu na Europa toda, conforme o político chegava ao poder, conforme ele alcançava o poder, ele tinha que prestar favores aos empresários, ao grupo empresarial que apoiou ele. Então, essa fase nós chamamos de imperialismo, ou seja, os políticos começaram uma política para favorecer os grupos empresariais que bancaram as campanhas deles. E sem escrúpulo nenhum, eles avançavam sobre territórios como a África, por exemplo, em outro continente, no continente africano, eles avançavam sobre os outros territórios e tomavam mesmo território, até mesmo na mão grande mesmo, ou controlavam a liderança política do outro território, do país, da civilização que compõe outro território, ou eles tomavam na mão grande mesmo o outro território. Por que eles tomavam esse território? Para favorecer, conforme eu falei anteriormente, o interesse das indústrias, das empresas que apoiaram a eleição daquela liderança política que está no poder. E o que esse território poderia favorecer a esse grupo empresarial, a essa empresa, a essa indústria que estava no poder? Bem, poderia favorecer com matéria-prima, que esse território poderia favorecer com mercado consumidor, aberto aos interesses desse grupo empresarial, dessa indústria, e poderia favorecer também com mão de obra barata, tá? Como assim mão de obra barata? A empresa poderia enviar para esse território filiais, né, dessa empresa, e lá pagaria salários irrisórios aos trabalhadores, né, a mão de obra barata. Vou continuar no próximo vídeo para isso aqui não ficar muito longo, tá?